sobre o tema O amor cobre a multidão de pecados. Esse texto é muito conhecido de uma carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, que ele diz o seguinte: tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados, ou uma multidão de pecados, a depender da tradução. E o amor, ele está dentro do Espiritismo como uma das leis divinas. Entre as 10 leis divinas, está no Livro dos Espíritos, uma referência à lei do amor. Inclusive, uma referência que é a lei mais importante, que é a partir dela que a gente vai alinhar, inclusive absorver o conhecimento de uma forma adequada. Porque quando nosso sentimento, nosso amor não está adequado, o próprio conhecimento raciocinado vai sofrer interferência. Vamos ter vieses, vamos ter ideias que não vão realmente aplicar aquele conhecimento como deveria. E sendo essa lei a principal dentro do Espiritismo, naturalmente ela vai ter uma influência grande em toda a doutrina espírita, em todo o conhecimento que nos é trazido. Porque quando o Espiritismo nos diz que estamos na trajetória evolutiva de espíritos imortais, que trocamos de corpos, porque reencarnamos, depois desencarnamos, continuamos a vida no plano espiritual e depois voltamos a reencarnar para irmos, com a experiência que a matéria nos fornece, termos a convivência e determinadas condições para desenvolver as nossas virtudes e diminuir os nossos defeitos. Então, uma característica que o Espiritismo, uma informação muito importante que o Espiritismo nos traz, é de que, nesse percurso evolutivo, nós cometemos equívocos, erros. No nosso dia a dia, a conviver com os nossos familiares, a conviver com os nossos colegas de trabalho, a conviver no nosso ambiente de lazer social. Então, essa frase, o amor cobre a multidão de pecados, ou seja, o amor vai, de certa forma, compensar, vai superar os equívocos, ela é muito significativa e importante. Então, um dos pontos essenciais para essa compreensão da importância do amor e da função dele nesse processo evolutivo é que não há uma condenação eterna. Então, quando nós erramos, nós sempre vamos ter a oportunidade de melhorarmos. Isso é uma característica muito importante da doutrina espírita, porque não há a condenação eterna. A sensação de que tudo está perdido, de que não vamos ter uma nova oportunidade. É claro que é importante aproveitarmos a oportunidade que temos agora, porque muitas vezes a oportunidade posterior vem com alguns elementos de maior desafio, que causam alguma dificuldade maior. Mas sempre se vai ter a oportunidade e sempre com elementos da misericórdia divina que faz com que possamos cumprir os nossos objetivos, superar os nossos erros de uma forma muitas vezes parcelada, pouco a pouco, porque ele nos dá o tempo que nós precisamos para essa evolução no rumo da felicidade. Então, como não há essa condenação eterna? Vai nos dizer o Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que conta passagens da vida de Jesus, assim como tem na Bíblia, no Novo Testamento. Esse livro vai nos trazer mais informações sobre a vida de Jesus, de forma narrativa, narrando algumas passagens da vida de Jesus. E então, nesse capítulo que fala sobre Maria Madalena, Jesus disse o seguinte para ela: acaso poderias pensar que alguém no mundo
estivesse condenado ao pecado eterno, onde então o amor de nosso Pai, o amor de Deus? Se poderíamos ser condenados eternamente, sem uma oportunidade de superar, de fazer diferente, de fazermos melhor. Então, sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos de Deus descem e chamam. Sempre vamos ter oportunidades de nos levantar e fazermos o bem. E Jesus diz a Maria Madalena: sente hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, nesse texto que narra a belíssima história de Maria Madalena, que depois dedica o restante da vida dela a auxiliar os doentes, os que tinham hanseníase, inclusive vem a ser contagiada com a doença e desencarna por decorrência dessa doença, mas que teve ali na reencarnação dela um desejo, uma vontade de seguir Jesus e fez uma mudança grande na trajetória da vida dela. Assim como outros que conhecemos que também fizeram uma mudança significativa no sentido do bem durante a vida. Como Paulo de Tarso, por exemplo, que iniciou a perseguição aos primeiros cristãos, levando o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, a ser apedrejado, mas que depois passou a ser um grande difusor da doutrina cristã, expandindo ela não só para a região de Israel, mas para toda a região que ele pôde alcançar, incluindo o Oriente Médio, a Europa, e inclusive, antes de falecer, pretendia ir à Espanha e depois a Portugal, mas veio a desencarnar antes. E, então, é sempre essa perspectiva de Deus. Não é o do nosso erro, é o do nosso potencial. Aquilo que a gente pode desenvolver, aquilo que a gente pode fazer para o próximo, para nós mesmos, como ele disse aos discípulos, para brilharem as luzes deles. E todos nós somos filhos de Deus e temos esse potencial de fazer isso. Então, sabendo que essa condenação ela não é eterna, o que é que podemos fazer para superarmos aqueles nossos erros, não só de vidas passadas, que, regra geral, não lembramos das nossas reencarnações passadas, mas mesmo dessa nossa reencarnação, o que é que podemos fazer para melhorar, superar esses erros e evoluirmos? É a reabilitação pelo amor, como vai dizer aqui Jesus em um outro ponto, em um ponto aqui do Evangelho de Lucas. Jesus ele foi a uma refeição, uma ceia, na casa de Simão, mas não Simão Pedro, um outro Simão que era do grupo dos fariseus. E nessa situação chegou uma mulher considerada pecadora e começou a, digamos, a beijar as mãos, os pés de Jesus e também levou um líquido cheiroso e começou a passar em Jesus no sentido de reverenciá-lo. E aí, os outros que estavam lá na ceia com Jesus acharam estranho. Inclusive, tiveram o ímpeto de excluir aquela mulher pecadora que estava ali se aproximando de Jesus, sob a visão deles, indevidamente. Deveria ser uma pessoa excluída, a pessoa que cometeu equívocos. E aí Jesus, para levar um ensinamento, como ele sempre fazia, ele aproveitava todo o momento da reencarnação dele para ensinar. Ele diz o seguinte, ele vai falar para todos: os numerosos pecados dela estão perdoados, porque muito amou. Mas a quem se perdoa pouco, ama pouco.
E disse a ela, Jesus disse a ela, então, se referindo a ela, os teus pecados estão perdoados. O que é que Jesus queria dizer com isso? Quando ela chegou, ela demonstrou o amor da forma que ela poderia, que ela tinha a ideia de expressar o amor pelos beijos, pelo líquido que ela levou, que tinha um cheiro agradável. E quando os outros tentaram excluí-la, Jesus explicou a eles que quando Jesus chegou, eles não ofereceram nenhum copo d'água a ele, enquanto ela, desde que chegou, estava tentando agradar e auxiliar Jesus. Então, depois de Jesus fazer essa observação, ele traz esse ensinamento que o amor, ele vai justamente ter o maior poder de superar os nossos equívocos, dizendo que ela estaria perdoada porque muito amor, porque ela estava demonstrando o amor. E ele dá essa lição para eles nessa passagem do Novo Testamento. É claro que, como comenta aqui o Espírito Joana de Ângeles no livro Dias Gloriosos, o objetivo, quando Jesus falou isso, não era liberar ela das consequências dos equívocos. Porque a lei da natureza vai nos oportunizar a vivência, a experiência, para que nós possamos, com a nossa própria consciência e o nosso raciocínio, fixar profundamente na nossa alma para não cometer novos equívocos e ascender na escala evolutiva pelo mérito. Porque isso é muito importante. A felicidade do progresso está ligada ao mérito, a nós mesmos nos esforçarmos e sabermos que fizemos a nossa parte. Então, Jesus deu esse ensinamento indicando a importância do amor e também no sentido de que o amor cobre os erros, faz com que os nossos equívocos sejam superados. O Espiritismo nos explica que, após o nosso equívoco, acontece, digamos, 3 situações que vão decorrer, que é o arrependimento. Nós vamos nos arrepender daquilo que fizemos, mais cedo ou mais tarde. Muitas vezes podemos comentar, mas aquela pessoa não se arrependeu. Aí os ensinamentos espíritas têm uma visão evolutiva infinita. Então, é claro que se numa reencarnação nós não nos arrependemos, isso não significa que não se aplicou, essa lei não é aplicável. Vai ter o tempo infinito para aquela pessoa se arrepender. E depois do arrependimento, vai ter, digamos, a expiação, que é passarmos por uma situação que vai fazer com que a gente libere a nossa consciência daquele peso de que fizemos mal a alguém. A gente vai passar por uma situação desafiante que vai trazer o mérito de fazer com que a gente se liberte daquela ideia do mal que fizemos. E, muito importante, para além disso, é a reparação do mal. E a reparação do mal plenamente ligada à ideia do amor. Aliás, todas ligadas à ideia do amor, que está infiltrada em todas as leis divinas que são regidas pelo amor. O arrependimento está no nosso íntimo, todos nós vamos ter mais cedo ou mais tarde os nossos equívocos. A lei do amor brotando na gente, estimulando para novas experiências de expiação e reparação em prol da gente e da coletividade. Então, quando foi perguntado ao Espírito Emmanuel o seguinte: o culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? Ou seja, o fato de se arrepender vai já fazer com que nós não passemos por determinadas provas? Então, o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, vai responder o seguinte: a oportunidade de resgatar a culpa
já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina. Então, aqui ele já está dizendo que, de início, não vai deixar, simplesmente por ter se arrependido, de passar pelos desafios que têm que ser passados. Até porque passar pelos desafios é uma oportunidade, é uma misericórdia de superarmos, fazermos novamente. Assim como nós erramos todos os dias, porque não somos perfeitos, no dia seguinte a gente pode, numa situação similar, fazer diferente. Então isso é uma oportunidade incrível. E daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Então ele diz que devemos concluir com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha da nossa vida no sentido positivo. E aí surge uma dúvida. Mas como compreender esse ensinamento de que o amor cobre a multidão de pecados com a chamada lei de Talião, do olho por olho e dente por dente? Qual prevalece? Qual é a lei que prevalece? A de fazer o mal na mesma medida ou a de fazer o amor para superar o mal por meio dele? Então, isso foi colocado a Jesus após o encontro com um grande juiz lá de Israel, do Sinédrio, o Nicodemos, que era um espírito interessado e sincero e que foi procurar Jesus. E foi nessa situação que ele perguntou a Jesus como é que ele conseguiria descobrir o reino de Deus. E Jesus disse que ninguém descobriria o reino de Deus se não nascesse de novo, como está no Evangelho de João, capítulo 3. E após isso, Jesus conversou um pouco mais com ele e Nicodemos saiu um tanto confundido, não compreendia, perguntou como é que um espírito velho vai nascer de novo do ventre da mãe, enfim, ficou confundido e foi embora. Mas os discípulos, André e Tiago, estavam nesse momento e, interessados, Jesus aprofundou um pouco mais as informações perante os dois discípulos, explicando a questão de que o nosso corpo atual é como uma roupa e nós trocamos, digamos, essa roupa e a vida continua. Então, o discípulo Tiago, ele teve uma ideia e disse que tinha compreendido, então, o mecanismo do resgate, que quando fazemos um erro, temos que pagar por aquele erro. Ele disse que tinha entendido. Porque ele perguntou a Jesus, como é que uma pessoa, então, tem um corpo melhor, mais saudável que outro? Essa roupa, esse corpo, não deveria ser o mesmo? E aí Jesus explicou, né, que se uma pessoa não cuida bem de uma roupa que ela recebeu e estraga toda, não seria justo que ela recebesse uma roupa tão boa, assim como o outro que cuidou adequadamente. Então, Jesus introduziu a ideia de igualdade de acordo com de causa e consequência. Uma ação vai ter um efeito. Mas Tiago disse o seguinte, ele chegou a essa conclusão, que foi a seguinte. Então, se isso acontece, né, uma pessoa que cuida mal da roupa, ela vai receber uma roupa ruim. Então, quando uma pessoa faz algo de errado, quando nós fazemos algo errado no nosso dia a dia, perante a família, o trabalho, então vai ser necessário o que ele chamou de escândalo. Vai ser necessário, então, que outra pessoa faça aquilo comigo igual. Então, eu destratei uma pessoa, Tiago chegou à conclusão que outra pessoa vai ter que me destratar. Então, Jesus esclareceu perante os dois discípulos o seguinte: coloca o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados.
Se nos prendemos à lei de Talião, olho por olho, dente por dente, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo, no exemplo o assassino, e a vítima, são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, Jesus vai ensinar nesse momento aos discípulos que essa lei do talião, ela está equivocada pela ausência da compreensão da lei do amor. Por quê? Deus não quer que nós prejudiquemos a evolução dos outros e existem mecanismos, como vamos observar em seguida, para que uma pessoa passe por determinados desafios sem que necessariamente uma outra pessoa cometa um ato de maldade para com a outra. E isso leva também a uma outra parte do Evangelho, em que foi perguntado ao Espírito Emmanuel, por que disse Jesus que o escândalo é necessário? Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Tem isso no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7. Então pode parecer aqui já uma contradição. Como é que o escândalo é necessário, como acabamos de ver anteriormente, não é? É a importância da interpretação sistêmica de todos os ensinamentos de Jesus, ver os contextos, como assim, nos estudos, na própria ciência do direito, vai se desenvolvendo as interpretações. Não só existe interpretação literal, como vários outros tipos de interpretações, e uma delas é essa sistêmica, olhar todos os ensinamentos dados por uma fonte e observar que eles não são incoerentes, que precisa ser observados de acordo com o contexto e com o que queria ser ensinado ao momento. Então, o Espírito aqui, Emmanuel, vai dizer que esse escândalo que Jesus falou está relacionado ao nosso nível evolutivo atual. Nós estamos num planeta em que ainda cometemos muitos equívocos, mas que não é uma lei divina que nós cometamos esses equívocos. O escândalo natural que vai ocorrer é pelo próprio processo, por exemplo, das doenças, que vamos nos deparando mais cedo ou mais tarde com as doenças, quando catástrofes, são situações naturais do nosso processo evolutivo, mas que não significa que nós devemos cometer atitudes negativas para com o nosso próximo, porque aí nós prejudicamos o próximo e vamos aí passar séculos para resgatar os desafios, o mal que cometemos. Então ele vai dizer aqui que esse elemento de escândalo existe no nosso planeta porque ainda falta esse amor que cobre a multidão dos pecados nessa nossa trajetória. Então, vamos aqui ver aqui um exemplo de uma referência que tem no livro Missionários da Luz, de o amigo do instrutor que estava auxiliando André Luiz, que é o espírito André Luiz, que estava no plano espiritual trabalhando, estudando acerca do processo encarnatório, desde o planeamento, da ligação do espírito com o embrião e o desenvolvimento desse embrião, da gestação. E, nesse momento, em um momento do livro, esse Manassés vai falar que tem um amigo dele, eles observaram o desenho do futuro corpo. Esse amigo de Manassés, ele tinha no projeto encarnatório umas manchas na região do intestino. E isso iria, assim que ele alcançasse a maioridade, significar uma úlcera. E aí, André Luiz estava a estudar e querer compreender, então ele esclareceu
que esse amigo dele, há 100 anos atrás, aproximadamente, tinha assassinado uma outra pessoa. E nisso ele acabou por sofrer pelo mal que fez, não só por aquilo, mas acabou seguindo no caminho errado durante toda a reencarnação. Depois da desencarnação sofreu, mas depois, naturalmente, que foi refletindo e melhorando o pensamento, ele conseguiu ser auxiliado pelos espíritos benfeitores e ele começou a fazer muito, ele começou a praticar de certa forma significativa o bem no plano espiritual, inclusive chegando a auxiliar aquele que ele tinha assassinado. E vai explicar aqui que ele aí se arrependeu, como está aqui no texto, e cresceu moralmente, teve muitos amigos, benfeitores, conquistou simpatia de vários agrupamentos, pelo trabalho no plano espiritual, fazendo o bem. Fazer o bem a gente conquista amigos, conquista, além da evolução própria, a evolução da sociedade, e assim ele foi fazendo no plano espiritual. Mas a dívida permanece. Mas ele faz uma observação. O amor, o trabalho que ele fez no plano espiritual, transformou o caráter do trabalho em pagamento, ou seja, transformou o caráter da forma do resgate que ele ia fazer. Então, em vez de ele precisar desencarnar numa situação mais desafiante, talvez uma doença mais grave, algum acidente que poderia vir a ocorrer, foi planejado na reencarnação dele essa úlcera que já é uma forma da misericórdia divina e uma decorrência do bem que ele fez. Proporcionou uma situação melhor em termos de não passar por algo tão abrupto, tão desafiante, como iria ser se ele não tivesse praticado o bem como ele praticou. Então, é um exemplo prático, desse princípio de que o amor cobre a multidão de pecados. Tem ainda um outro caso que é contado e mais detalhado no livro Ação e Reação, que é da série do André Luiz, também da série do André Luiz, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E nesse livro Ação e Reação vai contar a história de Adelino. E Adelino é contado lá no livro que na reencarnação atual, que André Luiz vai até um centro espírita. André Luiz é um espírito desencarnado, mas que ele vai colaborar no centro espírita. E aí, nesse centro espírita, ele vai ver que tem um espírito encarnado que trabalha devotadamente nesse centro espírita, que se chama Adelino. E aí, nessa história, vai contar que Adelino, ele tem uma fraternidade pura, e mesmo enfrentando dificuldades físicas, financeiras, ele é um homem humilde, dedicado à oração, ao bem-estar alheios, às vezes ignorando o próprio bem-estar, a abnegação, um amor profundo. Então, o que acontece? Numa encarnação anterior, esse Adelino, ele era filho de um fazendeiro muito cruel, tinha quintas, e ele era cruel, tratava mal os escravos, na época da escravidão, e tratava muito mal também as escravas, porém, ele tratava muito bem Adelino, que era o filho dele nessa reencarnação passada. Então ele tinha um pai, que embora muito mal, o tratava bem na reencarnação anterior. Acontece que Adelino acabou por ter uma relação equivocada com a madrasta e planejaram o assassinato do pai. Então, ele acordou com dois trabalhadores dessa propriedade, capatazes como chamam, para assassinar o próprio pai. E o que acontece? O que acontece é que vai contar que nessa reencarnação atual, ele vem resgatar esse débito que ele criou. Que ele assassinou o próprio pai.
E vai contar nesse texto que ele vem resgatando muito bem, ele tem tido uma reencarnação muito boa, porque ele tem sido muito dedicado ao próximo, a fazer o bem, mesmo com todos os desafios que ele tem. Desde pequeno, ele nasceu numa situação muito difícil. Ele não valorizou o pai na reencarnação anterior, veio numa situação que não tinha uma família adequada desde pequeno. E ele fez tanto bem que ele foi tendo a oportunidade de mitigar, diminuir uma doença que ele ia ter, que ia afetar todo o corpo dele de uma forma crônica. Fala no livro que ele ia ter um problema de pele, um eczema crônico, que ia começar apenas em uma parte do corpo, mas que ia se alastrar e ele ia desencarnar numa situação muito difícil. Mas ele estava fazendo tanto bem que foi replaneado para que afetasse apenas uma parte do organismo dele, essa doença de pele. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Mas não só isso. Ele, pelo bem que estava fazendo, porque o trabalho, a oportunidade vem quando o trabalhador está pronto. Quando estamos prontos para fazer o bem. Então, ele teve uma filha com a esposa, que essa esposa o abandonou, mas ele manteve a filha, cuidado da filha, que era a antiga, que já era a reencarnação da antiga madrasta, que ele teve a relação conflituosa, delituosa com ela. E também os dois capatazes que ele contratou, trabalhadores da fazenda, para assassinar o pai, vieram como 2 filhos adotivos. Foram abandonados e ele resgatou e acolheu como filho próprio deles. Isso com a situação de dificuldade financeira, doenças e muita abnegação. E, como se não bastasse, ele estava fazendo tanto bem, que os espíritos que estavam buscando prejudicá-lo começaram a serem arrastados pelo exemplo do bem que ele estava a fazer. Então, espíritos desejando o mal dele, observando a contínua atitude no sentido de fazer o bem, se sensibilizaram, inclusive o pai dele que tinha sido assassinado. De modo que, no fim da história, vai contar que o antigo pai dele, que foi assassinado por ele, vai também ser acolhido por ele como um filho adotivo. Foi abandonado e ele vai acolher esse pai que ele tinha tirado a vida anteriormente e vai, a partir daí, da misericórdia divina, permitir a ele, que estava muito empenhado em fazer o bem, fazer um resgate muito benéfico para aqueles que ele tinha feito mal e para ele mesmo, que estava com a consciência pesada pelo mal que tinha feito. Então, é a partir dessas reflexões que vai dizer aqui no texto que pelos valores que entesoura, devotado ao bem alheio, resgata o pretérito com alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos, ajudando os outros, debasta dia a dia, vai diminuindo dia a dia o montante dos seus débitos, uma vez que a misericórdia do Pai Celeste permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado, aquilo que lhes devemos. Então, nessa história, o pai dele, que tinha um ódio muito grande pelo que tinha feito, a partir do exemplo que ele foi plantando, se rendeu, sensibilizou e acaba por ser depois acolhido por ele como um filho. E é justamente o amor que vai cobrindo os nossos defeitos e que nos chama, assim como Jesus nos chamou na última ceia que ele teve antes de ser crucificado com os discípulos,
nos chama a um novo mandamento. Porque já tinha sido dito o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus, que foi o exemplo máximo de aplicação da lei do amor na terra, ele vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, nesse momento marcante que Jesus ainda ia dar posteriormente o exemplo máximo da lei divina do amor, perdoando a todos que fizeram ao mal para ele, inclusive a multidão que o desejava o mal, pedindo perdão a todos aqueles que não sabiam o que faziam, que possamos fazer nossa parte em busca da nossa renovação, da superação dos nossos desafios, de buscar fazer o bem e auxiliar o nosso próximo e podermos ser perdoados e fazer o bem por aqueles que foram prejudicados nessa nossa trajetória evolutiva.